Pessoal, continuando o direito administrativo, a gente está falando da administração direta. Nós estamos falando da semana 4 no dia 1º, ok? Parte 2 aí então. O que nós vamos falar hoje? Falar sobre criação de órgãos públicos. Então, a gente vai falar que primeiramente tem que lembrar que a gente vai estar falando sobre uma regra, tá? Regra, pessoal. O que significa regra? Significa que tem exceção, perfeito? Então, o que é importante você levar para a tua prova? O que é importante você levar para os exercícios? Quando cair essa frase aqui, ó, pela Constituição Federal, os órgãos devem ser criados por lei. O que ele está me dizendo aqui? Que existe uma obrigatoriedade de ser criado por lei, tá vendo? Devem é uma obrigatoriedade. Então, quando você vir a exceção, quando você for fazer uma questão de prova, aí você vai olhar assim, ó, órgãos devem ser criados por lei, certo ou errado? Você vai olhar assim, cara, deve estar brigando, mas tem aquela situação da exceção, ah, tá errado. Não, tá certo. Por que tá certo? Porque órgãos devem ser criados por lei é a regra, certo? No direito tem essa situação aí, é meia contrária até por o próprio português. Porque quando diz devem, não dá margem, certo? Então não dá margem, mas no direito ele está dizendo assim, isto é regra. Então, quando cair na tua prova, duas situações. Primeira, os órgãos públicos devem ser criados por lei, certo ou errado? Certo. Então, você vai marcar que vai estar certo e você vai acertar a questão. Agora, quando ele for pensar na exceção, ele vai ter que trazer a explanação. Que daí, para ficar claro que ele está dizendo assim, eu sei que órgãos públicos devem ser criados por lei, todavia estou te falando agora uma possibilidade, ou seja, de uma exceção. É possível acontecer isso? Sim, aí eu estou trazendo uma exceção, também vai estar certo. Então, cuida com isso daí. Então, tenha cuidado. Posso também o que? Extinguir por meio de lei, certo? Posso criar por simetria, também eu posso extinguir este órgão público, certo? Agora, olha que interessante, o Poder Executivo Federal está impedido de expedir o que? Decretos autônomos, certo? O que são decretos autônomos, lembram? Para a criação ou extinção de órgãos públicos. Então, eu não posso, impedido, o Poder Executivo não pode criar, ele não pode extinguir órgãos, certo? Então, vamos colocar aqui em cima, Constituição Federal. A Constituição Federal traz lá a situação que uma lei regulamenta e vem o decreto aí para trazer a maior explicação dessa lei, certo? Agora, no caso do decreto autônomo, ele não está vinculado a uma lei, então ele deriva diretamente da Constituição Federal, assim como ocorre com a lei, certo? Na nossa Constituição Federal, nós temos uma possibilidade de extinção por meio de decreto autônomo. Extinção do que? De cargos, certo? Então podemos extinguir cargos. Qual é a condição? A condição que eles estejam vagos. Condição que eles estejam vagos, ok? Se não tiverem vagos, vai estar errado. Não posso. Exemplo, motorista no Poder Executivo está sendo o que? Extinta essa carreira aqui. Ascensorista, que mais? Agente de portaria, que mais? Cargos, vários cargos aí de cargos de nível auxiliar, certo? Esses cargos de nível auxiliar, eles estão sendo extintos também, perfeito? Então, qual a condição? Tem que estar vago, senão não pode.
Perfeito. Agora nós temos o que? Podemos, por meio, então, o Poder Executivo, ele pode, por meio do que? De decreto, ele vai fazer o que? Criação de órgãos, certo? Mas qual é a condição? Que tem os cargos existentes, perfeito? Então eu posso criar órgãos. Então órgãos, eles podem ser criados por decreto, mas não é qualquer órgão. Qual órgão? Auxiliares e inferiores, ou ainda o que? Os subalternos. Depois a gente vai ver a próxima aula aí sobre essa classificação, tá? Mas o que ele está me dizendo aqui então? Me dá um exemplo para ficar mais claro. Lá o Mari na década de 90, ele tinha lá, que era o Ministério de Administração e Reforma do Aparelho do Estado, nesse caso que é a Reforma do Estado, ele tinha uma estrutura. Essa estrutura ela foi extinta e ficaram os DAS, natureza especial, o DAS6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Isso daqui eles não foram extintos. E ainda tinha mais quem? Mais os cargos efetivos. Você vai ter um cargo efetivo? Vai. Você já tem um cargo efetivo, vai mudar de seu cargo? Vai. Para melhor? Com certeza. Então, isso aqui, ele tinha o que? Vamos supor que o Mário tinha uma folha lá, uma folha de pagamento, aí no valor de 50 milhões, certo? Aí foi extinto o Mari, por lei foi criado o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Hoje ele está tão ruim o orçamento nosso que nem o orçamento não tem mais o nome, virou Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Tiraram o orçamento, está tão ruim nosso orçamento aí, nem o nome não tem mais. Olha só, Ministério do Planejamento foi criado por lei e agora foi feito aqui os órgãos, criações dos órgãos internos, SLTI, por exemplo, a SEGES, que são Secretarias de Gestão, a Secretaria de Gestão de Pessoas, certo? Então eles estão criando o que? Aqui são os órgãos dentro de um órgão que não se enquadra como órgão inferior, não se enquadra como órgão auxiliar, não se enquadra como órgão subalterno, ok? A gente vai ver essa classificação, não vou falar agora para não trazer informações adicionais. Aqui, então eu posso estar fazendo por meio de decreto, perfeito? Por meio de decreto, quando eu tiver o que? Os cargos. Então aqui os cargos. Então os cargos, eles têm que ter a existência dos cargos, porque os cargos, eles aumentam aí o que? Aumentam despesa. Então aumentou a despesa, eu tenho que ter uma lei que autorize. Normalmente são as LOAs, que a gente chama aí, que é Lei Orçamentária Anual. A gente vai estudar isso lá em Direito Financeiro ou Administração Financeira Orçamentária, ok? Então a regra, novamente, ali embaixo ali a regra, nós temos lá que eles devem ser criados por lei, exceção por meio de decreto. Então, sobre a criação de órgãos públicos, a Constituição fala que é iniciativa privativa de quem? Do chefe do executivo, ou reservada a ele aí, ok? Quando se trata de criação na estrutura de quem? Do poder executivo, certo? Então o poder legislativo não tem competência para ter uma iniciativa de lei. Se tiver uma iniciativa de lei pelo executivo, vai sofrer de inconstitucionalidade formal aí, porque não teve iniciativa pelo executivo, ok? A mesma coisa vai acontecer dos outros poderes aí. Aqui tem um quadro que vai trazer uma informação muito relevante que cai muito em prova, que são esses caras aqui, ó, ministros, AGU e PGR. Então veja aqui, vamos começar lá. Criação e extinção de ministérios, certo?
órgão na administração pública federal. Então pensa, o presidente da República, estão diretamente a ele lá quem os ministérios, ministério, ministério e ministério. Ministério C, Ministério B, Ministério A. Quem pode criar isso aqui? Só quem? Iniciativa privativa do presidente da República. Eu posso delegar isso aqui? Resposta não, certo? Não tem previsão constitucional para ocorrer isso aí. Agora, ó, criação ou extinção de órgãos, âmbito do Poder Executivo, âmbito aqui dentro. Agora, certo? Aqui dentro, posso criar órgãos? Posso. Quem faz isso? Regra? Presidente da República. Exceção, posso delegar competência aos ministérios, aos ministros, aos chefes das pastas ali, os representantes da pasta lá do órgão do ministério aqui, que é um ministro, ele pode então ser delegado a competência para que ele crie internamente esses órgãos aqui, certo? Qual é a condição, novamente? Que os cargos já tenham que se ter, eles têm que existir esses cargos, tá? Senão é sempre por lei, ok? Então, a iniciativa privativa por lei é do executivo. Eu posso passar para os ministros, para o advogado-geral da União, para o procurador-geral da República. Mesma coisa acontece aqui com os outros poderes, só que aqui não tem a possibilidade da delegação. E agora a estruturação e atribuições daqueles cargos aqui em cima que já existem, agora vai ser atribuído as competências. Também posso delegar para ministro, para o AGU e também para o PGR, ok? Agora a gente vai falar sobre a capacidade processual. O que significa capacidade processual? Significa que o órgão ele pode estar tanto no polo ativo como no polo passivo numa decisão judicial, numa ação judicial, melhor dizendo. Então, só que qual é a situação? Eles são desprovidos de personalidade jurídica. Se eles não têm personalidade jurídica própria, eles podem atuar em nome deles ou vão a União representada por eles. Quem vai atuar é a União representada por eles, porque eles novamente não têm personalidade jurídica. Então, por conta disso, então tais unidades, então de regra, tem exceção, obviamente, tudo que a gente for estudar, tudo terá exceção, perfeito? Então não podem assumir em nome próprio direitos e obrigações, consequentemente, então não podem estar em juízo, capacidade processual ou personalidade judiciária, perfeito? Então isso, novamente, regra. Temos exceções? Temos. Então, quando precisa mover uma ação, quem figurará no polo ativo ainda é a pessoa jurídica a qual ele é integrante. Então, numa reclamação trabalhista, você vai defender a União, não o Ministério X ou Y, certo? Então, lá no Código Civil, ele vai falar que toda pessoa que se acha no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Estar em juízo é entrar na justiça em nome próprio, ok? Então, nesse caso aqui, o órgão não tem essa capacidade. Então, o órgão não é uma pessoa, logo não pode, em regra, situar-se como parte do processo. Exceção, obviamente, para ficar bonito, né? Certo? Então, sempre nós vamos ter as exceções. É o caso de órgão com estatura constitucional. O que é isso? São órgãos que estão previstos na própria Constituição. Exemplo, TUMPU. Que mais? Defensoria Pública da União. Que mais? Câmara dos Deputados, Senado Federal e assim por diante, ok? Então, órgão de estatura constitucional. Então, qual é a condição? Primeira,
é o que? Estatura constitucional. Segundo, para defesa de suas prerrogativas e atribuições constitucionais. Quando ele me dá um exemplo desse negócio, fica mais claro: Receita Federal do Brasil e versus o Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União quer vir fazer auditoria na Receita Federal, perfeito? Pode? Pode. Só que está rolando o seguinte: ele quer alguns documentos que são de sigilo fiscal, que não podem ser quebrados em regra sem decisão judicial. E aí o TCU exige e aí o administrador aqui não entrega. Aí rola o quê? Ah, vou te meter uma multa. Aí vão para a justiça. Vai para a justiça. Quem são esses dois órgãos? Pertence a quem? A União. A União brigando com a União. Tem sentido? Não. Então vai ser a Receita Federal, ele tentando defender as suas prerrogativas, versus o TCU defendendo as suas prerrogativas também. Então veja agora que é o que? A minha exceção. Então circunstâncias como essa que faz sentido em termos jurídicos. Então um órgão, olha só que importante, um órgão assumir o polo ativo ou passivo de um processo. Isto é exceção. Então, órgãos de menor estatura, ou seja, não tem a previsão constitucional dele, ele não vai ter então a capacidade processual. Então, com um eventual conflito, como que ele vai ser resolvido ali a situação? No plano hierárquico, certo? Então, órgãos superiores vão estar aí resolvendo eventuais conflitos aí. O que é interessante aqui ainda? Então, em todo caso, esclareça que a capacidade processual dos órgãos, quando existente, restringe-se à defesa de suas próprias prerrogativas institucionais, como a gente já falou, não podendo avançar a autonomia de outras estruturas da administração pública. O STJ, eu trouxe um julgado aqui que o STJ ele fala exatamente sobre isso lá com a Câmara Legislativa lá de Alagoas, quando ele faz uma impugnação lá, quando a Câmara faz uma impugnação em juízo de suposta aplicação irregular de recursos advindos lá do Fundo Constitucional de participação do município. O STF que ele colocou o que aí? Ele falou assim: a Câmara não tem legitimidade para propor ação com o objetivo de questionar suposta retenção irregular de valores. Por quê? Porque ela não possui, olha só, não possui personalidade jurídica. Somente possui o que? Personalidade judiciária. Olha só, órgão então pode ter personalidade, sim, personalidade judiciária, que é exceção, quando o que? Tão somente em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais. Então, no nosso caso lá, por exemplo, da Receita versus TCU, então o órgão público pode receber, ter personalidade, sim, personalidade judiciária, perfeito? É a exceção. Quando ele for falar disso, ele vai ter que explicar para você, senão vai estar super errado, ok? Continuando. Aqui um quadro comparativo sobre a autonomia. Então, nem todos gozam de autonomia e as entidades todas gozam de autonomia. Patrimônio pertence à União, certo? E aqui o patrimônio pertence à fundação, à sociedade de economia mista, à empresa pública, à personalidade jurídica como um todo. Por um exemplo, a gente está falando, por exemplo, da Anvisa aqui. A gente está falando da Anvisa, então ela tem o patrimônio próprio? Sim. Aqui a gente está falando do Ministério da Cultura. Ele tem personalidade jurídica própria? Não. É de quem? Então é da União. Então por isso que não existe a situação que eu falo lá pro pessoal lá na ENAP, na ESAF,
Então estou dando aula para servidor, falo para o povo lá na área de logística: povo, não existe o Ministério A fazer doação para o Ministério B de bens, certo? Por quê? Por que não existe? Os bens todos pertencem à União. Não tem como a União doar para a União mesmo, certo? Não tem como você morar sozinho e fugir de casa. Seria a mesma situação. Então, o que acontece aqui então? A União é proprietária e está com a posse, está com A, eu vou fazer o que? Uma transferência de posse para o B. Lá no decreto 99658 fala que essa transferência de posse se dá por meio de cessão. É só aí uma informação aí para você ter a mais, ok? Como curiosidade aí para você até mesmo lembrar depois. Então a regra é que o órgão não tem a capacidade processual, e a exceção que alguns possuem essa personalidade judiciária, ok? São órgãos independentes e os órgãos autônomos. E nas entidades todos possuem a capacidade processual por serem pessoas, personalidades jurídicas. Beleza? Era o que nós tínhamos para hoje. Um abraço, até a próxima.